Olá, olá a todos, olá a todas, bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou falar de dicas práticas, 5 dicas comprovadas e práticas que você pode começar a implementar a partir de hoje para melhorar o seu humor se você está num quadro depressivo. É possível que, se a sua depressão esteja durando um tempo maior, ou se for uma depressão recorrente, uma depressão que vai e volta mais de 2 ou 3 vezes, ou então uma depressão muito intensa, que faz com que você não tenha energia para fazer as suas atividades básicas ou venha com uma intensidade de pensamentos negativos muito alta, pode ser que essas dicas não sejam suficientes para que você tenha a melhora que você quer e que obviamente você merece, e por isso daqui não substitui de forma nenhuma os tratamentos mais clássicos para a depressão, que basicamente inclui medicações quando é indicado, feito, avaliado isso com o seu médico, e também técnicas específicas de terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Porém, essas dicas podem servir como um SOS para que, até que esses outros tratamentos façam efeito, você tenha uma ferramenta prática para colocar no seu dia a dia e melhorar o seu humor, lidar com essa paralisação que a depressão causa no nosso cérebro, na nossa vida. Então vamos lá, são 5 dicas que eu separei. Bom, a primeira delas é uma dica que eu falo muito dos meus treinamentos e é muito importante, muita gente ainda não sabe, mas a nossa mente, ela se alimenta de conexão afetiva. Isso é evolutivo. O ser humano, ele evoluiu para viver em grupos. Isso é altamente impregnado no nosso código genético, na nossa mente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, obviamente, a gente receber apoio emocional, a gente ter a ideia de que nós não estamos sozinhos, faz com que áreas da nossa mente relacionadas a prazer, a motivação, a controle de dor e a concentração se ativem. Então nosso cérebro, ele é nutrido pela conexão afetiva, por a gente sentir que nós fazemos parte de um grupo, de uma comunidade, que nós estamos conectados. Porém, muitas vezes na depressão, pelo próprio quadro, a pessoa se isola e às vezes de fato não existe de imediato alguém para oferecer esse suporte. E uma outra estratégia que aí sim, você com depressão, quando a gente está para baixo, a gente já tem mais controle para lidar, porque a gente não controla se outra pessoa vai vir apoiar a gente. Claro que a gente tem que permitir, mas é um movimento do outro. Agora a gente pode controlar a nossa ação, tentar pelo menos. O que a gente sabe é que oferecer apoio, oferecer ajuda tem um poder incrível de melhorar o nosso humor de forma instantânea. Isso é comprovado, tem uma série de teorias, uma delas é dos neurônios espelho. Quer dizer o quê? Quando eu estou agindo, colocando a intenção de ajudar outra pessoa, o meu cérebro, através desse neurônio espelho, ele entende que eu estou sendo ajudado e ele faz esta conexão, libera dopamina, serotonina, começa a mudar esse circuito da paralisação, da depressão. Então a gente fazer um ato de ajudar alguém, às vezes só colocar a intenção de ajudar alguém já pode dar um boost no seu humor. Então, uma forma simples de ajudar alguém quando você está se sentindo para baixo. Tem aquela ideia, né? Que faz sentido, mas ela não é verdadeira. Que a gente precisa primeiro estar super bem para poder ajudar o outro. Na verdade, não. A gente precisa cuidar da gente e ao mesmo tempo cuidar do outro na medida que isso não nos prejudique, obviamente. Por quê? Porque essas duas coisas fazem a gente melhorar. Então uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, uma potencializa a outra. Trabalho voluntário. Claro, né, tem alguns sites que eles fazem como se fosse um Google de trabalho voluntário, mas você vai ter que ver aquele que é mais prático, que dá para fazer, que a localização é, digamos, acessível e também que o tipo de trabalho é algo que você se identifica. Né? Poxa, eu vou fazer trabalho voluntário de costura, de artesanato. Bom, é uma boa estratégia para mim, eu sou péssimo em trabalhos manuais. Talvez para dar aula, para ensinar, para poder até atender algum tipo de como
comunidade carente, posso ajudar. Agora, se eu for, por exemplo, fazer trabalho voluntário, for fazer ajudar na culinária, não é uma boa estratégia, eu não vou me sentir bem. Então, isso é algo que tem um efeito antidepressivo intenso. Das atividades comportamentais, o trabalho voluntário é uma das que tem maior efeito tanto para tratar quanto para prevenir quadros depressivos. Mas pode ser que se você está com depressão, isso seja muito difícil, muito gasto de energia. Uma outra coisa é você poder ouvir algum amigo, algum familiar que você sabe que não está bem, às vezes ligar e falar como é que você está. Na depressão a gente tende a ter ruminações de pensamentos negativos e é comum que a gente comece a entrar falando dos nossos problemas, mas a gente tentar por alguns segundos ouvir o outro sem precisar resolver, sem precisar dar nenhuma solução. Isso não é importante, tá? Ouvir, validar. O que é validar? É falar que você entende que a pessoa tem direito de estar sentindo aquilo. Isso tem um poder extremamente benéfico, tanto para outra pessoa quanto para você. Experimenta isso. Tá? Um amigo, pode ser uma mensagem, pode ser um telefonema, alguém que você sabe que não está bem, pergunta como a pessoa está, como é que você está? Ao invés de falar não estou bem, pergunta como é que você está? Né? Está se sentindo bem? Alguém que você sabe que talvez tenha passado por um período difícil, experimenta isso. Faça um pequeno gesto de gentileza. Pode ser uma coisa boba, né? Supermercado, enfim, atravessar a rua, pegar algo que caiu de alguém numa prateleira que você estava andando lá, né? Numa loja, no shopping. Isso começa a falar, opa, pera lá, né? Às vezes a pessoa dá um sorriso, às vezes você pega um brinquedo de uma criança. Eu sei que isso não vai mudar consistentemente todo o seu humor, mas dá aquela faísca, né? Como se vai dando ignições nesse seu circuito do prazer que está adormecido. Pequenos atos de gentileza. E isso funciona também com pets. Você ter um pet é algo que ajuda a melhorar a depressão. Eu sei que quando a gente está deprimido muito intensamente não dá, porque a gente não tem energia para nada. Mas a gente ter alguém ou algo que dependa de nós é um fator que ajuda a gente a sair da depressão. Eu sei que parece, né, contraditório. Poxa, mas eu não tenho energia, vou arrumar alguém que dependa de mim? Claro, não vai arrumar algo muito complexo, mas, por exemplo, né, um pet, um cachorro, um gato, alguém que você sabe que depende de você. Isso dá muita energia para a gente poder levantar da cama e seguir o nosso dia a dia. Então isso também é interessante, a gente saber que a nossa ação é necessária para o bem-estar de outro ser vivo é altamente antidepressivo. Dica 2, alimentação. Então, o que você come tem um impacto profundo na forma como você sente. Tanto é que nos meus treinamentos, treinamento para mente depressiva, tem um módulo orientando a alimentação. Resumindo, forma prática. Evitar álcool, isso tem um efeito depressivo no dia seguinte. Cafeína aumenta a ansiedade, depois pode causar insônia, isso prejudicar o seu humor. Gordura trans, efeito inflamatório, não é bom. Carboidratos simples, então farinha, massas simples que não são integrais, efeitos inflamatórios, não é bom. Açúcar refinado, doces, bolachas doces, doces em geral, tá? Açúcar mesmo, óbvio, e doces em geral, incluindo chocolate, né? Chocolate ao leite. Não, levam ao efeito de bem-estar no momento. Então no momento essas coisas são gostosas, não estou dizendo que não são gostosas, são, mas depois elas causam um crash no humor, na energia e além disso aumentam a inflamação cerebral. Então o que a gente pode colocar prático? Primeiro, não ficar muito tempo em jejum, comer a cada 3 ou 4 horas mesmo sem apetite. Tem depressões que o apetite vai embora, mas é importante comer. Por quê? Porque o neurônio se alimenta exclusivamente de glicose. Se a gente deixa o nível de glicose mais ou menos estável no sangue, isso faz com que o nosso cérebro não fique desnutrido, não fique sem energia e ajuda a gente a não ter tantas oscilações de humor durante o dia. Então, o jejum faz você ficar cansado e irritado. O que é interessante? Comer a cada 3 horas uma bolacha integral, ou alimento integral, ou uma fruta com proteína. Você pode colocar uma bolacha integral, que seja creme cracker integral, uma torrada integral, pode ser uma torrada com proteína. Então, você juntar um carboidrato com uma proteína é legal porque a proteína ela segura o nível de glicose constante no sangue.
Alimentos ricos em ômega 3, você pode tomar suplementos de ômega 3, principalmente aqueles que têm um EPA, que é um subtipo do ômega 3 acima de 1000, ou você pode ingerir alimentos que tenham isso, que são peixes gordos, né? Que o pessoal chama, mas é uma gordura saudável. É o salmão, sardinha, atum, anchovas, tudo isso tem bastante ômega 3, certo? Dica 3, sol e natureza. Isso funciona, isso é provado. O triptofano, na verdade, é um aminoácido e ele é transformado em serotonina dentro do nosso cérebro. Não estou recomendando tomar triptofano exatamente porque o suplemento com triptofano às vezes pode ajudar, às vezes não. Mas uma alimentação balanceada já tem triptofano suficiente. A ideia é que ele só é transformado em serotonina quando a nossa retina recebe a luz com uma intensidade de 10.000 lux, que é a intensidade da luz do sol. Então, luz artificial não leva à produção de serotonina. A luz do sol, sim. Então, a ideia é você se expor, mas não é necessariamente expor a pele, tá? Muita gente acha que eu tenho que ficar banhando o sol. Não, não é para a pele. Para a pele é interessante, da vitamina D, certo? Mas isso não. Isso tem a ver com o olho perceber claridade. Obviamente não olhe diretamente para o sol, porque isso vai ferir a sua retina, mas ter um ambiente de claridade, você ficar naquele ambiente com o olho aberto, sem óculos escuro, por 15 a 30 minutos, recomendo pelo menos uns 30 minutos por dia, é muito benéfico para a depressão. E se você conseguir colocar isso de manhã, isso pode te ajudar a melhorar a energia e o humor, às vezes naquela depressão que gera aquela paralisação para sair da cama. A luz do sol é uma das dicas que pode minimizar esse sintoma. Outra coisa é nós termos contato, tanto olhando quanto estando mesmo em contato físico com natureza verde, com grama, com árvores, com plantas. Isso indica que a natureza verde, a gente não sabe exatamente porquê, tem várias teorias, mas isso melhora a concentração que está prejudicada na depressão e melhora a saúde mental em geral. Não sabemos exatamente porquê, provavelmente tem algo evolutivo, um sinal da nossa espécie que viu que quando tem verde quer dizer que as coisas estão frutíferas, né? Que, enfim, né? A natureza está exuberando, está primavera, a hora de plantação, de colheita, então isso dá um bem-estar para a gente. Dica 4. Coloque os seus pensamentos no banco dos réus. Mas de uma forma simples, né? O que a gente tem que ter em mente, né? Que uma estratégia é a gente tentar identificar os pensamentos negativos que surgem quando nós estamos tristes e angustiados. A depressão altera os pensamentos. Os pensamentos da depressão são falsos, numa grande parte das vezes, ou pelo menos eles são exagerados pelo próprio humor, ou seja, não acreditar piamente em tudo que você pensa. A ideia é escolher um dos pensamentos que fica vindo, mas eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, meu Deus, mas eu não consigo fazer nada, eu não tenho jeito, ninguém gosta de mim. Enfim, um dos pensamentos de culpa, de autocrítica, de inutilidade, de desesperança que a depressão causa, escolhe um deles. E aí, quando ele vier, tentar desconfiar dele, ou seja, colocar ele como se fosse no banco dos réus, né? Eu imagino às vezes, né? Como se fosse um tribunal, você coloca o pensamento sentado ali e você vai ser o advogado fazendo perguntas para ele. Desconfia do pensamento, vamos ver se ele está falando a verdade, né? Quais as evidências de que esse pensamento é verdadeiro? Quais as evidências de que esse pensamento é falso ou é exagerado? O que eu diria a um amigo se ele estivesse pensando nisso nesse momento? Ou seja, tentar ver se você se colocando em outra perspectiva, esse pensamento muda. Ou então pensar, poxa, se alguém não tivesse deprimido como eu estou e tivesse a mesma história, será que ela olharia para essa situação da mesma maneira? Né? Então dá uma perspectiva. Isso tira o poder que o pensamento depressivo tem da gente, isso enfraquece o pensamento, deixa ele mais mole para a gente conseguir soltar e não deixar, na medida do possível, que ele influencie nas nossas ações, porque isso mantém o ciclo da depressão. E o número 5,
que uma coisa, isso é legal para colocar quando a gente não está muito mal, ou seja, não é naquele período de angústia, onde o humor está para baixo, né? Às vezes na depressão tem aquela hora do dia que é horroroso. A ideia é fazer isso quando você não está nesse momento, tá? Quando você está num momento relativamente estável. Fazer uma lista que é como se fosse a caixa de ferramentas do bem-estar. Uma lista de ferramentas antidepressivas. Ou seja, são ideias que você pode colocar em prática quando aquela angústia, quando a depressão vier mais intensamente. E a ideia é você fazer essa lista personalizada, tem que ser o que funciona para você, o que você já testou, ou então você pode ter ideia, você não sabe se funciona ou não, mas você coloca lá e testa, vê se aquilo pode te ajudar, tá? Não tem uma lista perfeita para todo mundo. Aqui eu coloquei algumas sugestões, mas é interessante você testar e ver se isso ajuda você a dar um pequeno boost, a sair daquele turbilhão de sentimentos negativos. E aí a ideia é tentar colocar uma das ideias em prática por dia, mesmo que você não esteja angustiado, não esteja se sentindo tão mal. Você pode fazer isso como um SOS na hora onde a angústia vier mais forte, às vezes no final do dia, às vezes no meio da manhã. Agora, seria interessante você também tentar colocar uma dessas ideias em prática nos períodos onde você não está tão mal. Por quê? Porque isso previne que a queda de humor fique muito intensa e isso vai mudando as suas conexões, cria novos neurônios, cria novas substâncias, aumenta a disponibilidade dessas substâncias. Então, uma sugestão, você contato com a natureza, mas eu não consigo, né? Como é que eu vou sair de casa? Não, fica perto então de uma planta. Eu tenho aqui, minha plantinha. É bom ter uma plantinha em casa. Mas vai morrer porque eu não consigo cuidar. Tá bom, tudo bem. Né? Se você não conseguir cuidar, você está deprimido, a parte de execução de tarefas é prejudicada, deixa ela lá. Se ela morrer, não tem problema, você vai comprar outra plantinha. Eu sei que eu falo isso de uma forma assim mais clara, porque a depressão ela prejudica a nossa capacidade de cuidar das coisas. Então, para evitar essa coisa da culpa, nossa, mas aí eu deixei a planta morrer, meu Deus, eu sou péssimo. Não tem problema, você está em depressão, você não é péssimo. Né? Você não quis deixar a planta morrer, acontece às vezes, mas ter plantas em casa é algo bacana e pode ter esse contato, mesmo visualizando de vez em quando, isso previne. Escrever uma carta de gratidão para alguém. Então, isso é um treino de gratidão. Tem aquele treino de fazer a lista de coisas, mas esse treino pode ajudar. Você pegar uma pessoa que você acha que é bacana, que você gosta, que você acha que te ajudou, e escrever uma carta de gratidão para ela. Você não precisa entregar no primeiro momento. Se você quiser entregar, tudo bem, mas se não, só escrever, isso pode melhorar o seu humor. Uma lista de qualidades que eu tenho e que eu apliquei hoje. Então é difícil, ainda mais se você está com a depressão, ela tira o seu valor próprio, ela ataca o nosso alto valor, mas tentar lembrar, falar, olha, o que eu tenho? Bom, hoje eu consegui gravar um vídeo, eu queria gravar 3, consegui gravar um vídeo, dando um exemplo próprio. Mas isso, bom, é uma habilidade que eu tenho, tá? Não sou o melhor gravador de vídeos do YouTube, mas assim, pelo menos eu consigo fazer, consigo falar, então, ok, fiz isso, tá? Outra coisa, eu limpei o cocô da minha gata. E isso, tudo bem, não é uma baita habilidade, mas eu fez diferença para ela, né? Porque se a caixa de areia não está limpa, ela não vai fazer cocô lá. Então, eu fiz, ou seja, colocar alguma qualidade que você tenha aplicado, tá? Algo que você tenha feito, alguma qualidade que você tem, não precisa ser intensa, não precisa ser melhor do que os outros, mas que você aplicou. Fazer carinho no pet. Isso pode ajudar. Um ato de gentileza para alguém. Ligar para um amigo, familiar, perguntar como ele está. Uma caminhada de 30 minutos, exercício físico tem o poder de melhorar as conexões, tanto agudamente, libera endorfina, quanto a longo prazo, libera serotonina. Ouvir uma playlist de músicas favoritas, deixar ali no Spotify, enfim, no YouTube, em qualquer lugar que você ouve música, tem um monte de aplicativos, uma playlist de músicas um pouco mais legais, mais animadas. Assistir um vídeo de humor, por exemplo, que eu gosto. Às vezes eu coloco uns vídeos aí de piada, às vezes eu coloco, enfim, né, alguma coisa que eu acho interessante de filmes, que não precisa pensar tanto, é só para olha que interessante, né? Colocar nesse período onde a gente está um pouco mais para baixo. E isso é interessante que a gente tente colocar tanto quando o humor cair, mas
também, se possível, nos momentos onde nós não estamos tão mal, para prevenir e deixar o cérebro já nesse estado mais, digamos, nutrido de coisas antidepressivas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.